Melissa e todos que nos estão acompanhando agora. Ele é um plano que mobilizou todo o secretariado do governo, onde a gente teve, por determinação do governador João Dória e do vice-governador Rodrigo Garcia, o objetivo de fazer a interlocução com os setores produtivos, todos os setores da economia. Coube a mim, mesmo que seja do secretário da Habitação, a interlocução também com o setor do comércio. Então, além da construção, das atividades imobiliárias, também fiz a interlocução com o setor do comércio de todo o estado de São Paulo. Todos os secretários conversaram com quase 200 entidades, associações, sindicatos, federações, em centenas de horas de reuniões virtuais com todos esses setores, para que a gente pudesse construir, elaborar protocolos específicos por setor. Então, existe sim um protocolo padrão feito pelo governo de São Paulo, pela área de saúde, e a gente buscou nessa interlocução construir protocolos específicos, customizados para cada uma dessas atividades econômicas do estado de São Paulo. Então, dentro dessa linha, o setor da construção, como foi bem colocado por você, e nós falamos na última coletiva com o governador João Dória, ele foi um setor que teve, sim, como toda a indústria da construção também pôde continuar trabalhando, respeitando todos os regramentos, segurança, até porque o setor da construção também já usa muito equipamento de proteção. Então, foi incorporado também algumas outras atividades e equipamentos de proteção e o setor da construção continuou trabalhando, tanto a indústria da construção pública, onde tem as nossas casas em construção, apartamentos, conjuntos habitacionais em todo o estado de São Paulo, são quase 40 mil unidades em construção, também quanto a indústria da construção privada, que também continuou trabalhando e fazendo todas os seus trabalhos. Então, é muito importante essa interlocução, Priscila e Melissa e todos que nos acompanham agora, porque traz, na verdade, uma quarentena onde a gente tem que cada vez mais combater a propagação do vírus, até porque nós não temos ainda uma vacina para combater o vírus. Então, o combate à propagação do vírus é muito importante e a segurança no trabalho também é fundamental. Secretário, de que forma o setor já vem se preparando para uma retomada, né, a saída da quarentena de uma forma gradual? É importante que a gente tenha ainda as avaliações, os cuidados, as cautelas, no momento ainda que nós discutimos a flexibilização. Mais de 80 atividades da economia têm autorização para continuar trabalhando, 74% da economia do estado de São Paulo continua emitindo nota fiscal, faturando, ou seja, continua trabalhando, obviamente com uma atividade econômica mais baixa, mais reduzida, onde a culpa não é da quarentena ou do isolamento, mas é um problema mundial, é um problema global, onde a gente vê através da queda da atividade econômica causada pelo vírus. O vírus tem sido, sim, um grande problema que nós temos que enfrentar. A quarentena é uma consequência de tudo isso para que a gente tenha, sim, o objetivo principal do governo, que é a preservação das nossas vidas. Nós temos que buscar, sim, salvaguardar, preservar e cuidar das nossas vidas, até porque é um vírus que não escolhe classe social, cor da pele, gênero, idade. Então é importante que a gente tenha, assim, todas as cautelas em todas as atividades e que as pessoas possam, sim, ampliar no momento que está acontecendo exatamente o contrário, ou seja, as pessoas acabam saindo para as ruas e o isolamento social tem diminuído percentualmente em todo o estado de São Paulo, que é muito preocupante, que pode trazer mais problemas, inclusive para o interior, que antes não tinha tanto problema, e nas últimas 3, 4 semanas cresceu mais de 1000% o número de casos de contaminação do vírus pelo interior de São Paulo, eles viajando até, entre aspas, viajando pelas rodovias, a gente vê uma ampliação da contaminação no interior, então é importante que a gente tenha, assim, um isolamento elevado, mais de 55% pelo menos, e que isso traga 2 fatores que serão fundamentais para a eventual flexibilização. O primeiro deles é o percentual de utilização de leitos de UTI. Nós temos que ter esse percentual, pelo menos até 60%. E o segundo, que a curva de contaminação desse vírus, ele tem uma queda contínua, pelo menos em 14 dias, em que a gente possa, daí sim, buscar uma flexibilização que poderá ser regionalizada, faseada, setorizada. Então, o papel dos secretários hoje, com a coordenação do nosso vice-governador Rodrigo Garcia e também do governador João Dória, é buscar fazer exatamente isso. Secretário, o setor, né, da construção é um dos principais setores econômicos que impulsiona a economia e
né, a economia, principalmente em momentos de crise, no dia a dia já segura, né? Nesse momento tem sido fundamental. Eu queria que você falasse um pouco se houve, se tem registro de quedas, né, de produtividade nesse momento, quedas econômicas e se há uma projeção, qual a projeção que temos para daqui até o fim do ano de crescimento? Eu acho que sim, a gente tem um problema de atividade econômica, a gente percebe uma retração da economia em todos os aspectos, lembrando que a retração ela não é causada pela quarentena, não é causada também pelo isolamento, mas é causada pelo vírus. O vírus é o nosso grande adversário e o nosso papel é buscar combater o vírus. A indústria da construção pôde continuar trabalhando, respeitando todo o regramento, repito, tanto as obras dos conjuntos habitacionais do Estado, quanto as obras públicas também do Estado, e também a construção privada. A área imobiliária teve sim uma queda no volume de vendas, teve sim, eventualmente, postergação de lançamentos. O governo tem buscado manter tudo isso. Aliás, vale aqui uma ressalva aos parlamentares todos na Assembleia Legislativa, presidida pelo grande presidente Cauê Macris, que já aprovou, no início desse ano, uma alteração na Constituição do Estado fundamental para a habitação popular no Estado de São Paulo. O presidente Cauê Macris aprovou essa legislação onde permite que o Estado, autorizando, a prefeitura autorizada pelo Legislativo Municipal, em parceria com o Estado, possa construir habitações de interesse social, habitações populares para atender a população de mais baixa renda, nas áreas institucionais dos municípios. Muitos municípios têm várias áreas disponíveis e a Constituição do Estado de São Paulo proibia a utilização dessas áreas para outra finalidade que não fosse equipamento público. Essa alteração feita pelo presidente Cauê Macris e todos os parlamentares da Assembleia Legislativa possibilitou que nós, tanto o governo quanto a iniciativa privada também apoiada por outros programas habitacionais em nível federal, possa utilizar melhor esses terrenos que muitas vezes disponíveis estão em áreas de grande infraestrutura implantada, equipamentos públicos já implantados, enfim. Foi uma decisão muito importante da Assembleia Legislativa em que possibilita que a gente continue buscando a nossa expansão no atendimento habitacional, que deve ser, sim, uma das prioridades na retomada, até porque ele é forte gerador de emprego, existe um déficit habitacional em todo o Estado e nós temos, sim, hoje a atividade da construção permitida em todo o Estado de São Paulo. Alguns estados estão abrindo, Priscila e Melissa, algumas atividades que São Paulo não fechou. Então é importante lembrar a todos aqui que nos acompanham que a atividade no estado de São Paulo, ela tem buscado sim ter um equilíbrio onde a gente tem assim a preservação das nossas vidas e tudo mais, mas também entendendo a importância de algumas atividades econômicas e principalmente as atividades essenciais. Secretário, eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente das casas populares, apartamentos que estavam já em construção, elas permanecem, então, as suas atividades e a entrega desses imóveis, essa data continua a mesma, vai sofrer alteração, estão sendo entregues? Uma outra modalidade de entrega. No passado, a gente tinha entregas festivas, a gente tinha entrega com forte emoção, com um abraço, com um beijo, com um choro, com alegria. Era um momento muito emocionante. E como tudo nas nossas vidas também mudaram, mas o sonho continua sendo realizado. O Estado continua fazendo as entregas administrativamente, ou seja, não existe mais nenhuma solennização, não existe mais um ambiente festivo. A entrega é feita especificamente para aquela família, naquela casa, sem aglomeração, sem festividade, sem solennização, mas uma entrega administrativa, onde uma equipe reduzida da Secretaria da Habitação, da CDHU, vai até a casa, a família que foi selecionada por sorteio público, ela faz a vistoria, assina o contrato, recebe a chave e muda para a casa nova. Muitas dessas famílias que vivem ou viviam em áreas de risco. Então, também é uma ação muito importante que tira essas famílias de áreas de difícil acesso, áreas de risco, inclusive, como eu já coloquei, beira de córrego, e podem sim manter, na verdade, o sonho da casa própria sendo realizado. Então, as entregas continuam, os sorteios que nós fazíamos também em estádios, em praças públicas ou ginásios, eles estão sendo programados para serem realizados de forma digital, virtual, para que a gente consiga fazer, sim, esse sorteio todo de forma digital com os municípios todos.